Três colocações, três frases de Trump em relação a Canadá, Panamá e Groenlândia, né? Primeiro, em relação a Canadá, naquela situação de o desejo de Canadá virar o 51º estado dos Estados Unidos, né? Em relação ao Panamá, é os Estados Unidos reassumir a operação do canal do Panamá. Em relação à Groenlândia, vou comprar a Groenlândia, ou então vou anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Enfim, entender o que está por trás destas afirmações que são fortes, né? A gente está falando de territórios, né? O Canadá tem lá as lideranças políticas, seu governo, sua população, um fit cultural que não tem absolutamente conexão com os Estados Unidos, é um fit cultural diferente, né? O Panamá, o canal do Panamá, ainda que tenha sido construído pelos Estados Unidos, né? Ele é do Panamá, né? E a Groenlândia, território dinamarquês também, e aí tem umas questões envolvendo a OTAN, inclusive. Então eu queria explorar cada uma delas contigo, Troijo. Entender como você pensa a utilização destes argumentos de Trump nesta agenda, né? E se você acha que é exatamente o desejo dele, ou se tem algumas mensagens subliminares por trás destes casos, e eu queria começar pelo Canadá. Veja, Ricardo, nós temos que ver as coisas em contexto, né? Eu acho que uma parte importante da retórica da atual administração dos Estados Unidos, do estilo pessoal do novo presidente americano, e essas questões pontuais, como as três que você mencionou, elas fazem parte de mais uma vez, de um contexto maior, né? Você sabe que eu gosto muito de um filósofo espanhol, o José Ortega y Gasset, e ele dizia, yo soy yo y mis circunstâncias, quer dizer, os Estados Unidos também são os Estados Unidos e as suas circunstâncias. Eu acho que tem três circunstâncias aqui que acabam, de certa forma, influenciando a retórica e a ação. Então, o primeiro deles é o seguinte, tem um sujeito, acho que depois até a gente pode sugerir o nome dele e os livros dele para quem está nos assistindo, que é um sujeito chamado Robert Kagan, né? Eu fiquei muito impressionado quando ele publicou um livro há uns 20 anos, chamado Do Paraíso e do Poder, Of Paradise and Power. Ele é tradicionalmente um estrategista geopolítico, ele faz uma das melhores leituras, né, do cenário de forças convencionais no mundo, de armas nucleares, mas também do poder econômico industrial. Quer dizer, ele é um grande analista, e ele estava dizendo o seguinte, que ao longo da Segunda Guerra, ao longo do final da Guerra Fria, né, quando você tem o desmantelamento da União Soviética, é como se os Estados Unidos e a Europa estivessem habitando mundos diferentes, né? A Europa está vivendo num mundo de direitos humanos, de proteção ambiental, de legislação sofisticada, enquanto os Estados Unidos ainda têm que lidar com as realidades duras do poder. Ele tem que enfrentar, dali a 10 anos, o 11 de setembro. Ele tem que lançar uma guerra ao terror. Ele tem que considerar as características e ambições de poder de algumas potências ascendentes, como é o caso da China, né? Então é como se, por exemplo, a Europa estivesse vivendo numa espécie de paraíso e os Estados Unidos ainda estivessem na esfera do poder. E isso se reflete de várias maneiras. Se você tem isso, seja via o deslocamento, a presença de tropas presenciais americanas em território europeu, ou seja, debaixo do quadro maior da OTAN, isso quer dizer que os europeus não precisam alocar tantos recursos orçamentários para sua própria defesa, né? Isso levou a um certo relaxamento, né, desse mundo que tem entre os dois polos o paraíso e o poder, ou seja, aprofunda as características da Europa como uma região em que os países vivem numa espécie de paraíso de soft power, um paraíso de poder suave, né, e deixa de lado um pouco as realidades de poder. Isso me parece uma característica mais forte durante períodos em que a Casa Branca tem um titular do Partido Democrata, não é isso? É assim, por exemplo, durante os anos Clinton, é assim durante os anos Obama,
Agora, mesmo durante a presidência Bush, né, as duas presidências do Bush filho, você tinha uma espécie de coincidência entre democratas e republicanos, que era a ideia de que uma aliança ocidental, né, era do interesse dos Estados Unidos, uma Europa forte era do interesse dos Estados Unidos. Né? E eu acho que isso um pouco está evoluindo. Né? É como se, agora para citar um outro livro do Robert Kagan, né, é um livro mais recente, chamado The Jungle Grows Back, ou seja, se você não cuidar do mato, o mato cresce de novo, tá certo? Ou seja, se os Estados Unidos se retraem do mundo, se eles saem do mundo, se eles entram também nessa onda do poder suave, né? Outros vão ocupar, outros que estão apenas preocupados com a projeção de poder, com poder real, realpolitik, vão ocupar esses espaços, né? Então esse livro é um chamamento para que os Estados Unidos voltem a ocupar esse poder. Então, me parece que a presidência Trump, ela é influenciada por essa ideia de que os europeus não orientam tantos dos seus recursos para sua própria defesa. Esse vazio tem que ser preenchido por alguém, e a potência ocidental que faz isso é os Estados Unidos, ou seja, você está pagando pela segurança dos outros. Né? Ao contrário do que entendiam os republicanos mais tradicionais, a segurança dos outros quer dizer os europeus, era também a segurança dos Estados Unidos. Parece que a presidência Trump tem uma visão diferente disso. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é um elemento, me parece, do próprio estilo do presidente Trump. Né? O Mike Pompeo, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, enfim, eu estive num seminário em Londres em que ele também foi orador, e ele estava falando um pouco sobre essas características do presidente Trump, cujas experiências formativas negociais se deram no mercado imobiliário de Nova York, no mercado de construção em Nova York. Então, enfim, você está falando com um sujeito que negociava preço de vidraça, negociava preço de viga de aço, alguém que, tá certo, o chão vai ser de carpete ou vai ser de mármore, quer dizer, é alguém que está naquele jogo duro, né, de um dos mercados imobiliários de construção mais competitivos do mundo e que tem, portanto, a sua experiência formativa nesse ambiente, né, que é um ambiente, em muitas vezes, onde você morde para depois assoprar. E às vezes você morde mordido, quer dizer, você tem as duas situações. Mas isso marcou muito, me parece, o estilo do presidente Trump. E durante os primeiros 4 anos dele, né, você vai ver esse estilo se manifestar em várias questões, entre eles na Coreia do Norte. Né? Por exemplo, um dos discursos que o presidente Trump faz na sessão de abertura, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele emite uma ameaça, um alerta, um aviso duríssimo em relação ao ditador norte-coreano. No entanto, mais tarde, ele é o primeiro presidente norte-americano a atravessar aquela região que fica entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que é a tal da DMZ Zone. Depois eles se encontram também ele é o primeiro presidente americano a encontrar um ditador norte-coreano, se eu não me engano, em Singapura. Né? Então você tem aí essa relação do morde para depois assoprar. Aliás, muitos dos seus assessores à época achavam que ele não deveria ter feito gestos tão extensos, né, ao ditador norte-coreano como ele fez. John Bolton, por exemplo, que foi conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, e mesmo o Mike Pompeo, me parece, se você lê, né, as memórias desses encontros, me parece que esse é o caso. E você tem um terceiro elemento, que na minha opinião é o mais importante deles, Ricardo, que tem que ver com o momento dos Estados Unidos, sabe? Vejam que coisa curiosa. Quando o presidente Trump chega agora no dia 20 de janeiro à presidência americana, ele chega a um país que, por exemplo, em 2008, quando você teve a queda do Lehman Brothers e o início daquilo que os economistas chamam de a grande recessão, o PIB per capita nos Estados Unidos, Produto Interno Bruto per capita nos Estados Unidos e nos países da zona do euro, é essencialmente o mesmo. Tá? Você saiu lá de 2008, você veio para 2025. Hoje, Ricardo, o PIB per capita nos Estados Unidos é praticamente o dobro do PIB per capita na zona do euro.
houve uma performance extraordinária da economia norte-americana. Vamos lá para 2008 novamente. Se você fizesse uma avaliação das 10 maiores empresas do mundo por market cap, 4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Você faz, mais uma vez, o atalho de 2008 para cá. Das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. E a única que não é americana é a Saudi Aramco, que é uma empresa, né, estatal de petróleo da Arábia Saudita. Vamos para outros critérios. Vamos lá. Por exemplo, os Estados Unidos têm 50 estados. Não é isso? 50 estados. O maior PIB americano, dos estados americanos, é o PIB da Califórnia. O menor PIB dos Estados Unidos é o PIB do Mississippi. Hoje, Ricardo, o PIB per capita do Mississippi é maior do que o PIB per capita da França. O PIB per capita do Mississippi, que é o mais pobre dos 50 estados americanos, é mais elevado do que o PIB per capita do Reino Unido. E, Ricardo, hoje o PIB per capita do Mississippi é mais alto do que o PIB per capita do Japão. Lembra-se do Japão? Aquele país dos anos 80, né? Nos anos 80 você tem um livro do Paul Kennedy, né, que se tornou referência para todo mundo que estudava economia internacional, política internacional, chamado A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Eu tenho esse livro. E na capa do livro, qual que é a ilustração que eu tenho, pelo menos na capa que eu tenho? Você tem o mapa mundi, né? E no mapa mundi, perdão, você tem o planeta Terra, né? A esfera, você tem o planeta Terra. E no planeta Terra está tendo uma espécie de corrida, um rally por predominância global. Então você consegue ver na curva descendente do mundo, ou seja, como se você estivesse perdendo prestígio, a figura do John Bull, que é um personagem que tipifica os britânicos, né? Então está em queda. No topo do mundo, né, com as roupas carcomidas, quer dizer, o cara está lá na posição de maior poder, mas já está meio desgastado, você tem a figura do tio Sam, tá certo? Ou seja, representando os Estados Unidos. E quem estava subindo a ladeira com tudo, tá certo? Pronto para tomar as rédeas do mundo, é um vigoroso lutador de sumô japonês, representando, portanto, a ascensão do Japão. Aliás, isso é captado até pelo cinema, né? Por exemplo, acabou a União Soviética, a ameaça do comunismo, né, como força geopolítica estava retrocedendo em determinado momento, os americanos começaram a se antagonizar muito com o Japão, né? Então, por exemplo, você tem um filme com o Michael Douglas chamado Black Rain, em que o herói, né, o personagem do Michael Douglas, vai lutar contra a Yakuza, a máfia japonesa. Então, Estados Unidos se antagonizando com o Japão. Tem um filme chamado Gremlins, né, em que no começo do filme, um sujeito lá está operando o trator, ele começa a reclamar do trator, porque o trator não é feito nos Estados Unidos, é feito no Japão. Você tem um outro filme, tem um filme que todo mundo assistiu, Duro de Matar, com o Bruce Willis, não é isso? Você lembra que a mulher do Bruce Willis trabalha num banco que fica em Los Angeles, eu acho que ele é um tira, né, de Nova York, se eu não me engano. Ele viaja para encontrar a mulher perto do Natal. E aí o prédio onde a mulher dele trabalha é tomado por terroristas, que na realidade são apenas ladrões, eles querem roubar os cofres do banco, onde tem uma série de obras de arte, né, quadros de impressionistas, tem um monte de títulos ao portador. E de quem é o banco? O prédio chama Nakatomi Building, quer dizer, é um banco japonês, né? E logo numa das primeiras cenas, né, o ladrão, o terrorista, ameaça o presidente do banco, né, mais uma vez que é um japonês, fala: escuta, você vai ter que me dar a senha do cofre, senão eu vou te dar um tiro e vai furar esse terno lindo que você comprou em Savile Row, né? Para quem gosta, né, de boas roupas, Savile Row é uma referência, né, uma rua lá em Londres, onde você tem os melhores alfaiates, talvez os melhores alfaiates do mundo, junto com Hong Kong. Então, o Japão estava numa projeção extraordinária. Mesmo a presidência Reagan, que foi uma presidência assim, do ponto de vista econômico, bastante liberal, ela teve alguns anos ali de comércio administrado com o Japão. Todo mundo nos Estados Unidos temia uma espécie de invasão definitiva, né, do setor automobilístico japonês no mercado americano, né? Se forçou muito os japoneses a abrirem fábricas, plantas nos Estados Unidos, para que dessa forma você pudesse diminuir o déficit comercial bilateral
dos Estados Unidos em relação ao Japão. Quer dizer, você tinha essa ideia de que o Japão ia botar para quebrar. A performance da economia japonesa é uma performance mais parecida com estagnação, né, ao longo dos últimos anos. E o PIB dos Estados Unidos continua a subir, né? Veja que coisa, Ricardo. Lá para 2009, mais ou menos 2010, eu fiz meu pós-doutorado na Columbia, em Nova York, na School of International Public Affairs. E mantive vários contatos com o pessoal de Colômbia. Aí chegou 2009 e a gente falou assim, por que a gente não cria aqui um centro sobre Brasil, Rússia e Índia e China, né? Porque está se pensando nos BRICS não apenas como o futuro da economia global, mas eles agora vão se reunir em nível de chefe de Estado, em nível de ministro de finanças, para falar sobre o mundo. Então, por que a gente não cria um centro para acompanhar isso que está acontecendo? E a gente criou, chamou BRIC Lab, um laboratório sobre BRICS. E naquele momento, né, quando a gente estava fazendo isso, a gente tinha estudos que mostravam, por exemplo, a curva ascendente do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, a curva ascendente do Produto Interno Bruto dos BRICS, e, obviamente, o que se destacava naquele momento era a performance vertiginosa, o desempenho vertiginoso do Produto Interno Bruto chinês, né? Que ia se, sabe, absolutamente arremetendo. E aí começaram uma série de projeções, né? Por exemplo, o Goldman Sachs projetou que, mais ou menos, acho que, se não me engano, o número do Goldman Sachs era 2026. O PIB chinês ia ultrapassar o PIB nominal dos Estados Unidos. A The Economist também fez uma projeção semelhante, ou seja, várias fontes de boa informação e de gente inteligente entendiam que em breve a economia chinesa ia ultrapassar a economia americana, mesmo do ponto de vista do PIB nominal. Do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, a China já é, né, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, uma economia maior que a dos Estados Unidos. Mas dólar por dólar, né, quer dizer, unidade daquilo que vale, né, monetariamente, o fenômeno curioso que você tem é que essa boca de jacaré entre o PIB americano, a performance do PIB americano e do PIB chinês, vinha se fechando. Chegou em 2018, o que aconteceu? Abriu de novo. Abriu de novo. Eu vi os números que o Fundo Monetário publicou no final do ano passado. 2025 está começando o ano com a China com um PIB de 19 trilhões de dólares e os Estados Unidos com um PIB de 30 trilhões de dólares. Ou seja, a distância voltou a crescer, né? Então, o que acontece? O presidente Trump está chegando no momento em que a economia americana está particularmente poderosa, seja comparada com os europeus, seja comparado com a China. E o que isso, qual é, digamos assim, a consequência disso tudo, né? Quando você combina, mais uma vez, considerações sobre realpolitik, achar que os europeus estão gastando pouco, e por outro lado, a nossa economia está muito exuberante. O que você tem? Você tem um fenômeno que eu gosto de descrever assim. Sabe quando você está num avião e, de repente, o piloto diz o seguinte: senhoras e senhores, aqui é o comandante, eu gostaria de pedir a todos que regressassem aos seus assentos, os colocassem na posição vertical e afivelassem os seus cintos de segurança, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. Trumpulência. Ótimo, excelente. Trumpulência. O que é uma combinação dessa sensação de instabilidade, dá uma chacoalhada forte, não necessariamente para pior, né? Porque dependendo de onde você está chacoalhando, esse tremor de terra, ele pode ser bastante positivo. Quer dizer, você modernizar a OTAN me parece algo positivo. Você modernizar algumas das instituições multilaterais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Na Organização Mundial do Comércio, você precisa, Ricardo, de consenso universal para qualquer coisa. Ou seja, você tem mais de 140 membros, vou tomar água sem gás ou com gás. Todo mundo precisa votar e concordar que vai ser numa só. É muito difícil você fazer as coisas avançarem, tá certo? Então, eu acho que vem isso... você tem mais uma vez, esse elemento da chacoalhada, na trumpulência, só que você tem um outro elemento, que é o elemento da opulência, que significa riqueza. Ou seja, os Estados Unidos estão num momento particularmente robusto, né, do seu desempenho econômico.
veja, mesmo com o que aconteceu nesses últimos 3 dias, o aparecimento do DeepSeek lá, né, essa nova vertente de inteligência artificial, hoje os Estados Unidos têm 3 empresas, NVIDIA, Microsoft e Apple, que têm um market cap superior a todo o market cap da Bolsa de Frankfurt. Então, é realmente uma distância muito grande. Se você vá para outros temas assim, mais de natureza militar ou geopolítica, né, você olha para o conflito na Ucrânia, uma das lições que se extrai é que as forças convencionais russas não são tão bem treinadas assim, estão subequipadas. Nós estamos vivendo um momento em que os confrontos tropa a tropa, soldado a soldado, são muito parametrizados pela presença dos drones. Quem domina a tecnologia militar de drones tem uma vantagem comparativa extraordinária, apesar da manufatura de alguns desses drones serem feitos em outras partes do mundo que não os Estados Unidos, como é o caso da Turquia. Ainda assim, o ator dominante nesse jogo são os Estados Unidos. Então você tem várias frentes aí em que aquele debate entre declinistas, ou seja, os Estados Unidos estão diminuindo o seu poder no mundo, ou aqueles que entendem, né, que os Estados Unidos ainda são a superpotência determinante, parece estar sendo vencido por aqueles que entendem a excepcionalidade do poder americano. Então é nesse jogo, nesse mundo, nesse ambiente, é nessa sala que o presidente Trump entra. Então essas questões aí me parecem questões pontuais, né? Você mencionou 3 aí, eu acho que eventualmente vão aparecer outras, né? E o Brasil precisa jogar um jogo nesse ambiente de muita sabedoria